Hoje eu vou te mostrar quais são os setores dentro de cripto que estão performando bem e como que a gente pode tirar um bom proveito disso. Afinal de contas, a dominância do Bitcoin ela está subindo. E se a gente tem alguns setores performando bem, significa que quando a dominância ela estiver caindo, esses setores eles podem performar muito melhor ainda. Ou seja, nós podemos capturar grandes movimentações dentro de outras criptos que não sejam o Bitcoin. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas para a gente começar, bora ver gráfico aqui desses setores, que é o que mais nos importa aí. Olha só, quando a gente analisa, por exemplo, as criptos, a gente consegue dividir elas por setores. Então, a gente tem o setor de AI, o setor de DeFi, o setor de DeP, ERC20, Exchange, Games, Layer 1, Layer 2, Meme Coins, a gente tem um monte de setores aqui. Eu quero que você observe que Bitcoin ele está performando super bem, ou seja, Bitcoin está performando acima de todos os outros setores, porque nesse momento a dominância dele está subindo. Os outros setores eles estão mais parados. Só que quando a gente analisa isso daqui, a gente consegue ver exatamente quais são os outros setores que também estão performando. Olha só, se a gente puxar nos últimos 7 dias, a gente vê que Bitcoin ele puxou muito bem. Mas a gente tem dois outros setores aqui que eles estão performando bem. Um desses setores, por exemplo, é a inteligência artificial, tokenização também ali está performando super bem. Cara, se a gente entende que esses dois tipos de setores aqui eles estão performando bem, a gente pode analisar esse setor para que a gente encontre alguns ativos. Olha só, se a gente pegar aqui, por exemplo, a gente consegue ver a performance de todos os setores e a gente consegue separar aqui exatamente o que a gente quer. Se a gente quiser só inteligência artificial, a gente consegue ver todas as criptos de inteligência artificial e entender o que está hypando nesse momento. Por exemplo, Virtual. Nunca ouvi falar nessa moeda, mas tem alguma coisa em cima disso daqui. Por que ela está performando tão bem assim, sendo que o setor inteiro ali ele está mais parado? A gente pode pegar esse ativo para poder analisar, por exemplo, e entender se vale a pena ou não a gente fazer um investimento. E olha só, isso que eu estou te mostrando aqui é a mesma análise que nós fizemos para ApeCoin em um passado recente. Se você começou a me seguir a partir de hoje ou nas últimas semanas, talvez você não tenha visto. Mas, através da análise on-chain, a gente identificou uma possível movimentação dentro de ApeCoin e também eu comentei com você sobre a região de venda de ApeCoin. E depois, ApeCoin começou a ter retrações. A gente pode falar desse ativo também. Mas eu quero que você entenda que aqui a gente está começando a fazer uma análise. A gente deve cavar essas informações para entender se vale a pena investir ou não. Não estou falando nesse momento que nós vamos comprar Virtual. Mas a gente sabe que tem um setor de inteligência artificial que está performando bem e a gente olha aqui, cara, tem 3 principais ativos que eles estão performando bem. Esses ativos aqui, eles devem ter alguma coisa relacionada, por exemplo, porque olha só, se a gente olha para o restante do setor, a gente vai ver que a performance ela não está tão positiva assim. Apenas esses ativos eles estão performando bem. Tem alguma coisa em relação a esses ativos? Cara, estamos tendo pump and dump ali? Não sei, a gente precisa avaliar. Por exemplo, Virtual, ela está muito fora do que é comum das outras criptos no mesmo setor. Tem alguma coisa atrás desse ativo aqui. E isso daqui é o que faz com que a gente vá depois ali para um price action e olhe para esse ativo, para poder avaliar se vale a pena a gente comprar ou não. A beleza da análise on-chain é exatamente a gente poder identificar essas movimentações, entender se os investidores estão comprando ou não, se eles estão acumulando ou não, para que a gente tome uma decisão ali de compra ou até mesmo uma decisão de venda. Por exemplo, quando a gente puxa ali, ó, ApeCoin, em um passado recente, a gente comentou sobre ApeCoin, certo? A gente teve sinais on-chain quando a gente estava formando esse fundo aqui, que inclusive foi numa sexta-feira que eu gravei o vídeo, foi exatamente nesse candle verde aqui. Depois a gente teve uma grande movimentação de alta. Essa movimentação de alta, ela deixou um rastro para trás, um rastro de que a gente tinha interesse de baleias acumulando esse ativo.
Aqui em cima, exatamente ali, ó, na segunda-feira, foi esse candle aqui, ó. Na segunda-feira eu comentei aqui dentro do canal que aqui era o ponto de saída, não o ponto de entrada, que nós deveríamos esperar por uma retração caso os dados on-chain continuassem positivos. Se eles continuassem positivos, a gente poderia sim investir nesse ativo dentro da retração, mas não comprar esse ativo durante a pernada ali de pump. A gente espera uma retração e a gente faz a entrada. E aqui a gente está fazendo o mesmo conceito de análise, olhando essa virtual, entendendo, cara, se vai valer a pena ou não a gente investir, e não só virtual, mas no setor inteiro. Entenda, Bitcoin está puxando o mercado, mas tem outros 2 setores que eles estão vindo atrás ali, por exemplo, tokenização. A gente pode partir ali também para tokenização e entender o que está acontecendo nesse setor, quais são os ativos, por exemplo, que estão performando bem. Através desses ativos aqui, a gente vai analisar um pouco mais TBTC. Nem sei o que é esse TBTC, mas isso daqui são sinais de que tem movimentações. Alguma coisa está acontecendo nesses ativos. Tem ativos que estão performando mal, tem ativos que estão performando bem dentro do setor. Olha só. Investir em cripto parece fácil quando você escolhe 10 bons ativos e coloca na sua carteira, certo? Se você fizer isso, você vai conseguir lucrar ao longo do ciclo, sim, mas você nunca vai conseguir capturar as grandes oportunidades. Porque entenda, não é, por exemplo, Link, não é Cardano, não é Matic, não é esses principais ativos que vai ser a grande gema do próximo ciclo. Eu lembro do case de AXS, por exemplo. Cara, o case de AXS, ele surgiu em algumas semanas. Era muito volume que a gente tinha de entrada de novos players, por exemplo, e, cara, isso daí fez com que o ativo subisse de uma maneira muito agressiva. Foi o ativo do ciclo passado que mais me deu lucro. Nesse ciclo, o ativo que mais me deu lucro até o presente momento foi Ronin. E, no final das contas, acaba sendo do mesmo time de desenvolvedor, que é da Sky Mavis ali, mas a gente encontra esses ativos através da análise on-chain. Simples assim. Não dá para a gente descobrir esses ativos através do price action, somente através da análise on-chain. Bom, entendendo isso, a gente consegue saber uns momentos ideais para a gente se expor no ativo. E Bitcoin não era aqui em cima, era aqui embaixo, depois a gente pode se expor dentro de uma retração. Isso que eu estou passando aqui para você, para a gente entender qual que é o momento, que setor que está performando, qual ativo está performando, é o que faz a gente rotacionar o nosso capital, por exemplo. Olha só. Recentemente, eu também gravei um vídeo aqui falando sobre o par Solana e Ether, falando que não era o momento de você trocar Ether por Solana, e foi nesse candle que eu gravei esse vídeo. Por quê? Esse candle nos apresenta um início de uma distribuição. Distribuição do quê, Gui? De Solana por Ether. Aqui não é o momento de você vender os seus Ethers e ter Solana na sua carteira. Novamente, se você quer ter uma carteira pulverizada, com 10 ativos, simplesmente comprar e rodar, cara, segue firme e forte, coloca lá seus 30% em Bitcoin, 20% em Ether, 10% em Solana, 2% em não sei o que. Segue firme e forte nessa carteira. Uma coisa eu te garanto, essa carteira não vai dar grandes porradas na sua vida. O que vai dar grandes porradas na sua vida é você saber rotacionar o seu capital. Porque entenda, se você sabe o momento de ficar exposto em Bitcoin, rotaciona ele para Ether, rotaciona ele para Solana ou para qualquer outra altcoin, você consegue concentrar o seu capital e capturar as porradas de uma maneira mais agressiva, sem que seja uma porrada pulverizada. Não adianta nada você capturar sim 100% de alta ou 50% de alta em um ativo se você tiver 2% da sua carteira nesse ativo, beleza? Você precisa concentrar o seu capital. E isso daqui foi um candle de início de distribuição. O que nós estamos tendo ainda? Distribuição. Ou seja, isso daqui é um sinal de que nós não devemos trocar Ether por Solana agora. Nós devemos trocar Solana por Ether, se você quer rotacionar o seu capital. Após um pullback ser realizado nisso daqui, pode ser para ir confirmar o rompimento que nós tivemos aqui, ou pode ser uma retração no meio do caminho, eu não sei até onde vai ser. O que eu sei é que nós vamos acompanhar essa retração. Quando a gente tiver sinais de reversão para cima, como nós tivemos sinais de reversão para baixo, aí a gente rotaciona o nosso capital de Ether para Solana. Mas esse não é o momento de trocar Ether por Solana. Desculpa, eu estou comentando isso porque nas últimas semanas eu vi muita, mas muita gente fazendo isso.
No meio da euforia que o ecossistema da Solana está subindo, as pessoas acabam sendo irracionais. Elas olham somente para a movimentação do preço e não analisam o ativo, não analisam os dados para entender se vale a pena ou não você rotacionar o seu capital. Se você trocou Ether por Solana nas 2 últimas semanas, você trocou por emoção e não por racional. Porque no racional não faz sentido nesse momento. Após um pullback, após uma correção, após uma distribuição de Solana barra Ether, aí sim é o momento da gente trocar, caso você acredite e tenha dados de que Solana vai continuar performando melhor do que Ether, por exemplo. Mas olha só, quando a gente olha, por exemplo, para o que está acontecendo em Ether, que é bem diferente do que está acontecendo com Bitcoin ou o que está acontecendo com Solana, quando a gente avalia Ether, a gente teve um ativo sendo bem desvalorizado. E quando a gente avalia, a gente vê que estamos abaixo ali dos principais preços do mercado, acima dos principais preços do mercado. E se a gente olhar para essa região de 2.500, que é a região que nós estamos hoje, grandes baleias estão começando a se movimentar. Na verdade, elas começaram a se movimentar, elas estão posicionadas nos 2.500. A gente tem outra região de suporte ali, que é o 1.800 também. Não acredito que a gente vai chegar dentro dessa região, tá? Acredito que os 2.500 aqui já é a região que vai mostrar um alto interesse de acumulação e a gente está concentrando muito capital dentro dessa região. Veja que a gente tem poucas resistências para cima, por exemplo. Somente pequenas carteiras têm o custo de Ether acima de 2.500. Grandes baleias, elas estão acumulando na zona dos 2.500, sendo que a gente já teve acumulação nos 2.800. E se a gente olhar ali exatamente para o que está acontecendo nos últimos 30 dias, veja só. Nos últimos 30 dias, a gente teve um grande interesse de acumulação das principais carteiras ali no início de setembro, quando a gente teve um movimento de capitulação, que eu já expliquei isso daqui para você aqui no canal. Esse movimento de capitulação é o que começou a me chamar a atenção, por exemplo, para olhar em Ether. E olha só, eu estava fora de Ether até acontecer a capitulação. Entenda, eu me desfiz de todas as minhas posições de Ether quando a gente iniciou as retrações lá no começo desse ano, lá para março mais ou menos, quando eu me desfiz de todas as altcoins. Quem me segue há mais tempo aqui no canal sabe que eu tomei uma decisão super agressiva, que foi me desfazer das altcoins, foi a melhor coisa que eu fiz, e ficar concentrado em Bitcoin ou em caixa protegido quando a gente tinha as grandes quedas. Agora, depois desse longo período, eu começo a olhar para a Ether. Para mim, nesse momento, faz sentido. Significa que amanhã a Ether vai começar a subir? Não, não significa nada disso. Só significa que aquele não era o momento de Ether e nem das altcoins. Agora, começa a ser o momento de Ether das altcoins para mim. Por isso que nesse momento eu estou buscando o setor, entendendo quais são os ativos que estão performando bem ou não, para que eu possa me expor nesses ativos, para que eu possa concentrar a minha carteira nesses ativos e desconcentrar de Bitcoin. Afinal de contas, minha carteira ela está extremamente concentrada em Bitcoin. Agora, não é a hora de você fazer essa concentração, agora é a hora de você desfazer essa concentração. Entendendo isso e entendendo o que os principais players estão fazendo nesse momento, eu começo a ficar super bullish com Ether. Quando a gente chega dentro de regiões de suporte, tá? Que é a região dos 2.500, e eu não sei se você sabe, mas suporte ele é apenas uma memória do mercado. Uma memória do quê? Memória da onde os players compraram. Os players compraram na região dos 2.500. Eu estou comprando dentro dessa região também. Não é à toa que eu estou fazendo compras pesadas dentro de Ether. Eu vejo que nesse momento é uma segunda grande oportunidade que nós temos na nossa frente. Para mim, olhar para Bitcoin dentro de all-time high agora acaba sendo uma movimentação com alto risco. Eu prefiro olhar para ativos que estão desvalorizados e rotacionar o meu capital. Afinal de contas, eu estou jogando esse jogo desde os $20 mil. Eu venho com o meu capital acumulado em Bitcoin dos $20 mil, depois eu faço a distribuição em região de topo, me protejo e agora eu começo a rotacionar esse capital mais uma vez. Rotacionar para quê? Para Ether, porque ele é a segunda opção no mercado cripto. Quando a gente rotaciona o capital, ele primeiro vai passar por Ether, depois para as outras altcoins. Como eu já estou visualizando a migração do capital de Bitcoin para Ether, eu também já começo a me planejar para as altcoins.
E através disso, a gente vai avaliar os setores que estão performando bem, para você saber em qual setor você vai investir. Não é Matic, não é Cardano. São altcoins que elas não estão no radar de ninguém. Como que você vai identificar essas altcoins? Descobrindo primeiro os setores que estão performando bem. Depois que você descobrir os setores que estão performando bem, você vai descobrir quais são os ativos que o mercado tem interesse. Descobriu isso? Só aguardar uma possível entrada em uma boa região para que você possa surfar a próxima movimentação. Esse é o meu jogo, eu jogo esse jogo desse jeito, rotacionando o meu capital e não construindo carteiras com 10 bons ativos para 2025. Eu prefiro fazer dessa maneira porque isso me coloca muito mais dinheiro no meu bolso. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Eu!